Ora viva, boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite. É um novo ano para todos nós, estamos a entrar. Cuidem-se mesmo para nós entrarmos todos com saúde. Sejam bem-vindos aqui à Central Angola 7311. Nós hoje vamos fazer retrospectiva do ano 2020 e vamos falar dos principais incidentes, das principais notícias que marcaram o ano de 2011 e 2020. O nosso convidado é o José Gama. José Gama, que é o jornalista do Clube Capa. José Gama, que é bem atualizado, é alguém que está sempre bem abalizado sobre os principais problemas que acontecem no nosso país. Eu sou Hitler Samussuco, conforme vocês veem aí, e o nosso tema é situação política de Angola, ano 2020. Balanço geral. Num, estamos a viver, ou seja, o ano de 2020 foi um ano bastante. Antes mesmo de começar, eu peço que partilhem esta live, identifiquem os vossos amigos. Sei que hoje é um dia muito difícil, mas também é um bom dia para vocês ficarem em casa. O nosso convidado de hoje é o José Gama. Ele, a qualquer momento ele vai entrar. Deixa eu fazer aqui os contactos. Uhum. O nosso convidado a qualquer momento vai entrar, José Gama vai estar aqui para nos aquecer, vai estar aqui para nos brilhar hoje mesmo, dia 31 de dezembro, último dia do ano, o último dia do ano. Não perca esta live com José Gama aqui na Central Angola. Central Angola que se tornou o seu canal de referência, que se tornou uma marca para muitos angolanos e muitas angolanas. Nós somos a Central Angola, nós estamos aqui para falar, para partilhar com vocês questões ligadas ao nosso país. Ah, o, o nosso o nosso background aqui da StreamYard está aqui com um visual novo, mas já tivemos melhor, né? Então eu espero que acostumem-se, gostem. Juntos nós somos mais fortes, temos que resistir. É resistindo que nós vamos mudar o regime. Boa noite, Herculano Cassinjamba. Estamos juntos e misturados. Vamos ter muita novidade hoje. Vamos falar de bué de cenas, 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 bué. Quem gosta de boa informação, de uma informação alternativa, tem o meu canal do YouTube Hitler Samussuco para inscrever-se. Para inscrever-se, lá nesse canal tem muita novidade. Tem muita novidade. Hora viva, festas felizes para toda a família angolana. Já estamos em linha boa. Em linha boa, Angola, boa. O nosso convidado de hoje é o José Gama. Tivemos um ano muito difícil. Nós perdemos um tropa, Inocêncio Matos. Glória eterna ao nosso herói Inocêncio Matos, nosso grande herói, alguém que morreu por nós. Devemos não esquecer a, 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 este cidadão que perdeu a sua vida na manifestação, foi o pior golpe que nós tivemos neste ano. Foi o pior golpe que nós tivemos neste ano. O regime do MPLA assassinou o nosso amigo. Assassinou o nosso amigo. Estamos aqui a fazer um compasso de espera enquanto o pessoal vai começar a entrar, a aderir à live.
Partilhem, identifiquem os vossos amigos, por favor. Eu estou a partilhar. Estou a partilhar. Convidem os vossos amigos que a live vai ser muito boa. Boa, 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 boa. Ok, o José Gama vai entrar já. O José Gama vai entrar e nós já estamos aqui na linha. Pessoal, o ano de 2020 foi marcado por vários cenários, foi marcado por vários. Boa noite, amor de Deus, boa noite, irmã, amor de Deus. Foi marcado por vários cenários, foi um ano bastante difícil, no que diz respeito, por exemplo, às coisas boas protagonizadas feitas pelo governo, vale aqui ressaltar Celso Capote, feliz aniversário para mim, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, meu bom amigo. Resistência do Namibe continua forte e firme a partir do Namibe, porque juntos nós somos mais fortes. Temos que continuar e que falar da nossa terra, temos de estar lá. Ok. Ok. Temos que ser mais forte, mais forte. Este ano de 2020 foi marcado por vários cenários. Durante muito tempo, o senhor João Lourenço andou a enganar as pessoas que era um reformista, que era alguém que estava preocupado com a democracia, mas só em um ano cometeu tantas e tantas atrocidades que foram descortinadas os véus que cobriam o regime da Cidade Alta. Nós continuamos a estar numa ditadura em Angola. Infelizmente, nós continuamos a viver numa ditadura. E isso é o fardo mais pesado que nós temos hoje. O fardo mais pesado é precisamente este, de saber demos muito por essa Angola, procuramos, de certa forma, evitar o retorno da ditadura, mas ainda assim continuamos a viver com evidências claras de um regime autoritário. Como vos avisei que o nosso convidado estaria aqui a qualquer momento, vale aqui dizer que o nosso convidado já está entre nós, o nosso cota José Gama, que é alguém bastante atualizada, é alguém que conhece bem os meandros da situação política em Angola, de Angola. Então, o nosso convidado já está cá na casa. Vamos fazer a nossa festa. Essa é a nossa forma que encontramos para a viragem do ano. Central Angola, estamos juntos, compatriotas. Queremos que em 2021, ano de sim, sim, não, não, o povo angolano não pode ser amarrado pelo carrasco do MPLA. A porcaria do MPLA fora. Ok, seja bem-vindo de volta. Grande Cota, José Gama, seja bem-vindo de volta. Já viva, boa noite a todos que nos seguem e desde já mil desculpas pelo ligeiro atraso. Estamos aqui para começar a nossa análise sobre os últimos acontecimentos que têm estado a ocorrer em Angola, sobretudo a questão do Tribunal Constitucional e o caso do senhor presidente da CNE, Manuel da Silva Manico. Estamos aqui preparados, podemos ir ao tema. Ok, só um instante. Ah, e eu, para começar mesmo, eu gostaria de falar como é que caracteriza, por exemplo, um, Pois, podemos começar, estava né? a ter algo, sim, sim, estava a ter alguns cortes. Eu gostaria Oh, eu, de passar-te a palavra, mas tipo, tocases alguns pontos
que foram bastante, ou seja, que marcaram o ano de 2020, quer a partir do poder executivo, do poder legislativo e do poder judicial. Quais são aqueles pontos, por exemplo, que você acha que marcaram o ano de 2020? 2000, na verdade, 2020 acabou por ser um ano pouco politizado ou com pouca intervenção política por causa do problema da pandemia do Covid, né, que é um assunto mundial, regional, e todas as atenções acabaram por ficar centradas nesse assunto, deixando as questões para trás. Mas um dos primeiros pontos da vida política em 2020, eu creio que foi a desmarcação total do senhor Presidente da República sobre a questão das autarquias. O Presidente deixou muito claro que não está interessado nas eleições autárquicas, no encontro com a juventude, deu a entender que o modelo preferencial para ele seria que as eleições ocorressem em 2022, com as eleições gerais. Quer dizer que ele prefere que elas sejam realizadas em simultâneo. Também, quando o presidente assim se pronunciou, notamos que fez também uma ligeira confusão ao dizer que preferia que os 100 e tais municípios ao realizarem as eleições autárquicas, deveriam ser descentralizados. Ou melhor dizendo, o presidente deu a entender, ou disse mesmo taxativamente, que se realizar eleições num só único dia era muito trabalho e que deveria se repensar nisso. Mas, por outro lado, a interpretação que a gente faz é que o presidente praticamente apresentou-se como promotor organizador das eleições, e isso contraria o que diz o artigo 137 da Constituição, que determina que as eleições devem ser realizadas pela CNE e não pelo Presidente da República ou pelo Governo. Então, eu penso que este foi também um dos eventos principais que aconteceram em 2020, a desmarcação do Sr. Presidente sobre a questão das autarquias, o seu papel de convocá-las. Outro ponto também que muito marcou neste ano foram as duas manifestações de 23 de novembro, não melhor dizendo, a 23 de outubro e a 12 de novembro. E isso tudo, a morte do Inocêncio, e a forma como o governo se desmarcou ou se desresponsabilizou deste assassinato. O governo mostrou uma certa ausência de delicadeza e solidariedade que foi muito triste. Foi uma vida que se perdeu, houve um incidente. O incidente o governo não colaborou na busca da verdade de como o Inocêncio foi morto, e pelo contrário entrou em subterfúgios tentando fazer manipulações, dá a entender que ele morreu de uma outra forma e não pelas mãos da Polícia Nacional. Esse é um dos eventos também que aconteceu este ano, e também a forma como o governo tornou repetitivo na sua política de antipatia às manifestações. Um outro evento também que muito aconteceu é o que antecedeu a essas manifestações, que é 24 horas até não, cerca de 12 horas antes da realização da manifestação, o governo fez aprovar um decreto em que proibia o ajuntamento de pessoas. Foi claramente um sinal de que estaríamos a entrar para a era das vontades políticas, né? A era de que, doravante, o governo passaria a fazer aquilo que o Saddam Hussein também já dizia, em respeitando as leis, que dizia que as leis eram um papel em que era um pedaço de papel que ele próprio a qualquer momento poderia rasgar. Isso que quer dizer que quando assim se diz, quer dizer que ele se sente a lei, ele faz da lei
o que bem entender, e foi o que aconteceu no dia anterior à manifestação de 23 de outubro, em que foi-se aprovar esse decreto às pressas, justamente para impedir um direito constitucional. Um outro evento também que aconteceu este ano é claramente as guerras que estão a acontecer no Tribunal Constitucional, que está a ser um episódio muito triste, porque ano passado houve a votação, ou melhor, a indicação do senhor Manuel Pereira da Silva Manico para presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Houveram ali irregularidades e uma das partes levou o caso ao tribunal e também a UNITA também o fez, impugnou, fez também uma reclamação ao tribunal. O Tribunal Supremo sonegou o pedido de um dos concorrentes e aquilo teve que ir parar no Constitucional. Posto no Constitucional, o assunto está a ser analisado por uma relatora, Conceição Sango, e tomou uma decisão que, de facto, houve irregularidades que levaram à indicação de Manico e era previsível que o documento fosse assinado esses dias, mas não foi porque veio o Natal. Então, a partir de janeiro, o Tribunal Constitucional vai ter que se reunir novamente se reuniu depois para assinar este documento e determinar a saída do Sr. Manico. Por outro lado, há uma corrente muito ligada e comprometida sentimentalmente com o MPLA, formada por antigos deputados do MPLA, cabos eleitorais do MPLA e antigos funcionários da sede do MPLA, que defende a manutenção do Manico. E esta corrente que defende a manutenção do Sr. Manico está a fazer de tudo para desacreditar a relatora do processo. Como não podem mudar o percurso, então estão a pôr em causa as credenciais da sua colega, estão a fazer uma campanha deselegante de desinformação. Primeiro, alegaram que a senhora não podia fazer parte, deveria sair como relatora do processo, porque a senhora, ao tempo que Manico foi indicado, ela também fazia parte do Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão que organizou o concurso público para a indicação do Manico. Mas a senhora, de facto, lá esteve como vogal do Conselho Superior da Magistratura, como na qualidade de representante da Promotoria de Justiça. Mas esta contestação dos colegas não colhe, não teve efeito, porque na altura em que se indicou o Manico, a senhora relatora não estava em Angola, estava em Portugal, logo esta versão não foi avante, não teve efeitos. E por outro lado, este mesmo grupo de juízes ligado lá pediu ao diretor do gabinete dos partidos políticos para inventar um documento a dizer que a senhora não podia estar como relatora porque subscreveu a inscrição de um partido político em Angola chamado CHAD, que é Convergência Humanista de Desenvolvimento de Angola. Também esta armadilha não colheu, não pegou, porque deu-se conta que a assinatura da senhora era fraudulenta, era toda fraudulenta, não era real, e por outro lado o presidente do Tribunal Constitucional está a pedir ao SIC que investigue o diretor do gabinete dos partidos políticos para prestar esclarecimento sobre essa falsificação. O que é que, como sabe, o Tribunal Constitucional é constituído por 10 juízes. 5 juízes são pelo Manico e 5 são pela legalidade. São chamados legalistas. Dos 5 que são pelo Manico, há uma juíza, Fátima dos Santos, que é, por sinal, esposa do Sr. Manico, é obrigada a declarar-se impossibilitada de votar, tem que se sentir impedida de declarar-se impedida de votar, porque neste processo está o seu esposo. Ela fica de fora, nesse momento,
vão ser 4 juízes a favor, ou melhor, a favor do Manico, e 5 em 5 pela legalidade. E tem o voto do presidente do Constitucional, que é considerado um voto de qualidade, e com isso temos a certeza que o senhor Manico vai ter que sair mesmo, vai sair conforme mandam as normas. Porque os juízes estão à procura, estão muito interessados em que o Manico fica. Há uma corrente que lá está, é a corrente da vice-presidente do Tribunal Constitucional, a doutora Guilhermina Prata. A senhora Guilhermina Prata tem uma empresa chamada Merap, e esta empresa, junto com o senhor Rui Ferreira, fazem os cartões eleitorais. Com isso, fica esclarecido o porquê que a senhora vice-presidente do Tribunal Constitucional faz questão que o senhor Manico fique na Comissão Nacional, porque quando há eleições, a Comissão Nacional Eleitoral tem um orçamento de cerca de 900 milhões de dólares, ou quase $1 bilhão, e isso tem estado a criar cobiça a muita gente. Há também um juiz, Simão Victor, que também defende a manutenção do Manico. Ela assim defende porque é amigo pessoal do Manico. O Manico, na sua tese de doutoramento, rasga-lhes grandes elogios pela ajuda que prestou-lhe. Tem também a juíza Júlia Ferreira. Júlia Ferreira foi a antiga porta-voz da CNE, foi funcionária da empresa que gera os negócios do MPLA, GFI, e é também favorável ao Manico, porque ela conhece a CNE e sabe como é que a máquina funciona. Então, no fundo, esse grupo de juízes vê aí interesses econômicos para estarem a defender o Manico. Deve-se entender também aqui, por se o Manico, para entrar na CNE, ele entra por via do senhor Rui Ferreira. Na altura, Rui Ferreira era presidente do Tribunal Supremo, realizou um concurso público todo armadilhado para facilitar a indicação do Manico. O Rui Ferreira é muito comprometido também, como ele também é o dono da empresa que faz os cartões eleitorais, e o Rui Ferreira tem uma filha chamada Vanessa Ferreira, esposa de Marci Lopes, e por sua vez a filha do Rui Ferreira é consultora do senhor Manico. Então, o Rui Ferreira tem todo também interesse de que o Manico fique aí. Ele já não está na presidência do Constitucional nem do Supremo, mas é uma figura que tem muita influência sobre os juízes, ajudou muitos juízes a serem promovidos, como é o caso também da esposa do Manico. Quem pôs aí a esposa do Manico no Tribunal Constitucional foi o senhor Rui Ferreira, através de um processo também que sem concurso público, e ele fez a senhora passar ali. A senhora era uma simples juíza. A lei dizia que para ocupar aquela vaga no Tribunal Constitucional era necessário ser um juiz embargador ou um outro juiz do alto escalão. O Rui Ferreira, o que é que faz? Pegou a esposa do Manico, impulsou-lhe num dia como juíza embargadora. Eram cerca de 32 juízes. Ela foi a única que tomou posse, e dia seguinte vai concorrer, não, é mandada para o Tribunal Constitucional. Foi uma armadilha que se fez, o Rui Ferreira fez naquilo, foi um sinal que ele deu para mostrar ao Manico que, pelo menos, era um pacto melhor que eles fizeram, e deu um sinal ao Manico que, pelo menos, ele fez, cumpriu com uma das suas promessas, que era de pôr a esposa do Manico no Tribunal Constitucional, e depois, por sua vez, ele punha o Manico na CNE, e o Manico pôs na CNE, depois daquilo, praticamente, tendo em conta que o Manico é uma figura com problemas em lidar com coisas do erário público, então o Manico seria praticamente um testa de ferro, um pau-mandado, para representar os interesses desta malta junto à CNE. O senhor Manico, nós pensamos que, se fosse patriota, deveria ter um pouco de sensibilidade e respeito e dignidade consigo próprio, apresentando o pedido de demissão, e não ir para se arrastar até esse ponto de humilhação. O que é que aconteceu para a eleição de Manico? Quais são os erros que aconteceram para a sua nomeação?
no concurso público que o Rui Ferreira fez, ele colocou uma cláusula que é pedir, que era uma avaliação a nível académico. Ele pedia que as pessoas tinham capacidade, melhor, quem tivesse uma licenciatura tinha 5 pontos, quem tivesse mestrado tinha 10 pontos e quem tivesse doutoramento tinha 20 pontos. De todos os concorrentes, o Manico foi o que melhor teve pontuação no campo académico, porque de todos ele teve a avaliação de doutoramento. O concurso aconteceu em abril, aconteceu em março, e o Manico já tinha a pontuação de doutorado. Na verdade, o Manico ainda não tinha o doutoramento feito, ele só concluiu o doutoramento dele em outubro de 2019, mas mesmo assim, antes do concurso, já lhe deram a pontuação de doutorado e acabou por ganhar esse concurso. Por isso é que uma das partes que concorreu levou o caso ao tribunal para a reposição da verdade. Outra coisa também, a CNE diz que para um comissário não pode ter 3 mandatos. E o senhor Manico esteve 2 mandatos como comissário da CPE e agora está no 3º mandato como comissário nacional ou presidente da CNE. Então, neste caso, o Manico está no 3º mandato e está em violação à lei eleitoral. Não pode ficar na CNE. Quanto às eleições em Angola transparente, o que é que podemos dizer? Eu acho que em Angola, nós no futuro temos que reformar a CNE. Há 3 eixos principais que devemos aqui realçar. Primeiro, quais são as competências primeiro ponto é as competências da CNE e o segundo ponto é nos questionarmos se a CNE tem capacidade ou não de realizar eleições. O terceiro ponto é a composição da CNE. O primeiro ponto sobre os objetivos da CNE. A CNE foi programada como foi feita e é, consoante a lei, um órgão independente do poder político, ou melhor, do poder político e de todos os poderes. Tal como existem os tribunais, que são órgãos soberanos, órgãos de soberania, a CNE também é um órgão independente. Mas o que acontece? Quando há eleições, a CNE acaba por não ter a sua independência, porque a CNE até hoje não tem capacidade para organizar o registro eleitoral. Quem faz o registro eleitoral é o MAT. O MAT é que decide quem se registra ou quem não se registra. E esse poder tem que voltar para a CNE. Por regra, o MAT é um ministério que nasceu em 1991 ou 92, aliás, depois dos acordos de Bicesse, foi um ministério que surgiu porque na altura estava-se a resolver a questão do confisco ou da reposição de algumas localidades que ainda estavam sob controle da UNITA. Então criou-se esse Ministério da Administração Territorial, que era para controlar todo o território e fazer o seu acompanhamento. E por tradição, o MAD, todos os ministros do MAD são membros do brio político do MPLA. O primeiro foi o ministro, se não me engano, foi o ministro Lopo de Nascimento, depois Paulo Gassoma e por aí em diante, todos eles secretários do brio político do MPLA. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando vamos para a votação, quando vamos para fazer o registro eleitoral, uma das partes concorrente nas eleições acaba por estar em vantagem porque é a parte que organiza o registro eleitoral. Melhor dizendo, é um membro do brio político, ele tem a informação, ele partilha com o brio político, logo o MPLA tem acesso ao registro eleitoral das eleições. Nas últimas eleições, isto tem de haver reforma porque as últimas eleições
registrou-se cerca de Angola, melhor dizendo, Angola tem cerca de 25 a 30 milhões de habitantes e nas últimas eleições apenas registrou-se 6 milhões de habitantes. Quer dizer que uma minoria foi escolhida para decidir a favor da maioria. Há que se mudar este cenário, há que se mudar esse cenário e dotar a CNE para ter a capacidade de realizar o registro eleitoral. Porque o que é que acontece? A fraude, hoje, como se sabe, faz-se pelo registro eleitoral. Por exemplo, se haver uma área dominada pela UNITA ou por um partido que um partido da oposição, o MAT, se não quiser fazer o registro eleitoral nesta área, acaba por não fazer. E é necessário reformar a CNE neste capítulo da organização do registro eleitoral. O segundo ponto de reforma da CNE é a capacidade de realizar eleições. Até hoje, a CNE não tem capacidade de realizar as eleições, porque quando existem as eleições, por exemplo, ela até hoje, a CNE não tem, embora não tenha uma base de dados que congrega todo o ficheiro eletrônico das eleições passadas. Isso quer dizer, se nesse momento alguém aparecer e quiser os dados das eleições, os ficheiros eletrônicos das eleições ou a votação, por exemplo, num determinado município, a CNE não tem esse material, porque este material fica com uma empresa chamada Indra, uma empresa de logística, que é chamada para realizar os trabalhos de logística eleitoral. Quer dizer que a Indra fica com todo aquele material também informático da CNE e leva consigo. Então, embora a CNE tenha um departamento de informática, mas no futuro é necessário a CNE ter esse poder de realizar também as eleições e ter o próprio ficheiro eletrônico e ter todo o seu arquivo informático para o futuro. O terceiro ponto também que eu enumerei, dos eixos que a CNE deve ser reformada, é a sua composição. A CNE, até os dias de hoje, é composta maioritariamente por comissários indicados pelo EPLA. O presidente da CNE é, por lei, apenas um gestor orçamental. As decisões de fundo a serem tomadas pela CNE têm que ir pelo plenário e quem decide depois são os comissários. E os comissários, na sua maioria, são nomeados pelo MPLA. E isso quer dizer que a CNE acaba por ser controlada pelo MPLA. É necessário, no futuro, fazermos o que Moçambique também está a fazer, reformar a composição da CNE, ou melhor dizendo, despolitizar. Nesse momento, por exemplo, em Moçambique, a CNE vai passar a ter membros da sociedade civil. É necessário que a nossa CNE seja despolitizada. A CNE, os partidos políticos da oposição têm também assento, têm o MPLA, e é necessário despartidarizar a composição da CNE. Caso contrário, vamos ter sempre uma CNE dominada pelo MPLA e com isso não vamos a lado nenhum. E o grande exemplo é o que tivemos nas eleições de 2017, quando a porta-voz da CNE, Júlia Ferreira, anunciou resultados eleitorais sem antes estarem contabilizados, quando um grupo de comissários da CNE pediu esclarecimento e questionou a origem daqueles resultados e pediu uma reunião de emergência para se analisar a origem dos resultados eleitorais, o grupo de comissários do MPLA opôs-se em tomar uma decisão para esclarecer a origem daqueles resultados que estavam a ser apresentados. Por isso, e volto a repetir, a CNE precisa de fazer reformas nestes 3 pontos, que é a sua composição, que é totalmente politizada, a sua
a sua capacidade de realizar eleições no campo e ela passar a ter o seu próprio passar a ter o controle da sua base de dados e não ficar com a INCA. A CNE precisa de passar, ou melhor, a CNE não, o MAT precisa de devolver ou passar a sua a tarefa do registro eleitoral para a CNE. Sem esses passos, sem esses três eixos, eu creio que nunca ou dificilmente vamos ter eleições transparentes em Angola. Outra questão que me faz é a avaliação que faço dos partidos políticos da oposição. Os partidos políticos da oposição em Angola, eu acho que têm feito o melhor de si. Nós viemos numa era em que Angola tinha muitos partidos políticos, muitos partidos até eram criados pelo MPLA, e, como sabe, o MPLA tem uma máquina muito forte de propaganda, tem a TPA e etc., que muitas das vezes, e tem também a sua maioria parlamentar, que acaba por ofuscar a oposição. Quer dizer que do MPLA são sempre obrigadas a passar e a oposição acaba por estar numa posição de desvantagem. E a solução é mesmo irmos para eleições livres e justas e de forma a pôr fim ou reduzir essa maioria parlamentar do MPLA. A oposição, dou o exemplo concreto da UNITA, tem estado a fazer algum trabalho a nível do Parlamento, tem muitas iniciativas parlamentares que eles têm estado a fazer. A UNITA está a pedir, tem estado a pedir inquéritos à gestão do antigo BESA, do BPC, da Sonangol, mas que infelizmente têm sido rejeitados pelo MPLA. Eu penso que é um trabalho positivo, dignificante que a oposição está a fazer por via da UNITA e que deve ser refletidas por todos. Se de facto estamos numa era de combate à corrupção, era de bom que o MPLA aceitasse esse desafio de se criar essas comissões, as chamadas CPI, para investigar estes casos de corrupção que a UNITA tem levantado. De uma forma geral, eu consideraria que o papel dos partidos, os partidos políticos têm estado a cumprir o seu papel, não só eles, mesmo até aqueles que estão fora do partido. Temos o caso o Parajá, embora não seja ainda um partido devidamente legalizado ou está em fase de legalização, eles só também têm estado a desenvolver atividades ou intervenções de interesse público que têm valido a pena. Temos também o PRS, também, no AMBO tem uma estrutura muito dinâmica que tem estado a fazer também algum trabalho. A própria sociedade civil, melhor, da própria sociedade civil, fazer oposição ao sistema não é só o trabalho dos partidos políticos, também da própria sociedade, do próprio povo. Aliás, é um direito que temos de fiscalizar as ações políticas de quem está no poder. Nós, povo, fomos nós que os colocamos ali, né, no plano formal, e também somos os mesmos que podemos os tirar. Por isso, temos todo o dever e direito de fiscalizar as ações dos partidos políticos. Por isso, temos os casos do movimento revolucionário, que também tem estado a fazer algum trabalho, com manifestações, exercendo pressão ao governo para que cumpra com o seu papel e as suas responsabilidades. Temos também a nossa diáspora. Ocorreram ondas de manifestações exigindo a realização das autarquias ou a sua convocação por parte do seu presidente, e valeu a pena. Temos também casos na diáspora. Dou exemplo concretamente do Salazar
Sacatin está a levar uma campanha a pedir esclarecimentos sobre atos de corrupção que envolvem o cônsul de Angola em Portugal. E devemos encorajar essas atividades todas, essas iniciativas todas, e aplaudir, e penso que não há errado nenhum. E, por vezes ouvimos dizer ativistas do MPLA ou dirigentes a dizerem que as manifestações que se fazem em Angola é uma forma de fazer política, que os jovens deveriam aguardar para as eleições e, se quisessem concorrer, e não para fazer manifestação. Eu penso qual é a questão. Uma questão sobre Tomás Bica. Tomás Bica, se é uma questão para. Ok, eu acho que Tomás Bica Tem a é questão, um tem a jovem. questão, tem a questão do deste grupo ali, Turma do Apito, né, que tem protagonizado linchamentos de cidadãos, ou seja, à margem da justiça, a nível dos bairros, numa estratégia de combate à criminalidade e que acabam por fazer justiça por mãos próprias. E ela questiona aqui sobre este grupo do Tomás Bica, que se chama Turma do Apito. Pois, pelo que podemos ver dos vídeos, a turma do Apito pareceu ser daquelas milícias semelhantes a que surgiam nas manifestações para agredir e etc. Porque antes da manifestação de 23 de outubro, de facto, vimos um vídeo em que esta turma do Apito ameaçava defender o presidente João Lourenço até à exaustão. Eu acredito que o presidente João Lourenço não precisa, ou melhor, deve-se advertir ao senhor Tomás Bica que o presidente João Lourenço não precisa de turma de apito para fazer a sua defesa. O presidente João Lourenço tem a UGP, que é a Unidade da Guarda Presidencial, tem a USP, que é a Unidade de Segurança Presidencial, que é uma estrutura formada por especialistas israelitas e outros da Coreia do Norte. E, como sabe, a Coreia do Norte é uma ditadura e as ditaduras apostam muito na sua segurança, são as das melhores em matérias de segurança dos seus líderes, e Angola escolheu desde sempre, desde já há muito tempo, a Coreia do Norte para formar a sua escolta do seu presidente. Por isso, o presidente não precisa de turma de apito, e era bom que Tom Spica desmobilizasse este grupo, ou também que a própria polícia colocasse ordem para que este grupo não haja acima da lei, fazendo desacatos e etc. e outras coisas impotentes em nome do MPLA ou das estruturas de que fazem parte. Eu acho que o Tomás Bica deveria apenas cumprir com as suas responsabilidades de administrador, servir o povo e governar para o povo, e não governar contra o povo ou contra os manifestantes, ou arranjar grupos de repressão como se fez no passado. Qual era a outra questão? Não, eu próprio gostaria de colocar uma questão. Ok. É, é, o Cota investiga muito e eu gostaria de fazer aqui uma comparação. Quando em 2010, não sei se estou em erro, foi confirmado o caso do Kim Ribeiro de ter envolvido a questão da morte de duas pessoas, o José Eduardo dos Santos, apesar de ser ditador, agiu com vista a pôr ordem no circo. E o mesmo aconteceu, por exemplo, com a morte de Caçule Camuling. Inicialmente, não sei, mas na leitura que eu fiz, parecia que o José Eduardo dos Santos não tinha conhecimento, mas depois da UNITA ter protagonizado manifestação dentro da própria Assembleia e depois convocaram uma manifestação fora. Quando eu falo manifestação dentro da Assembleia, falo da exibição de cartazes que nós vimos, e isso deixou o José Eduardo Santos num mal-estar. E depois foi convocado mesmo uma manifestação, e daí então o José Eduardo Santos procura, pela leitura que eu faço, procura se posicionar e manda investigar
para averiguar o que é que realmente aconteceu com o Caçule e com Camuling. E daí o que é que acontece? É apresentado um inquérito e aí aparecem então os principais culpados, e esses culpados, nem todos, mas foram muitos deles responsabilizados, como é o caso do ministro e diretor do SINS que tinha sido exonerado, como é o caso do Gamboa, que até general também tinha sido responsabilizado criminalmente e ficou preso, o Paulo Mota, entre outros. Mas nós não vemos isso, por exemplo, no caso do João Lourenço. Temos a questão da morte do Inocêncio e passou assim como se nada tivesse acontecido e ficou claro que o presidente sabia. No encontro que ele teve com a juventude, ele se pronunciou relativamente a esta questão, mas não houve preocupação por parte do presidente em investigar para chegar à verdade dos factos, porque a versão oficial é que ele morreu com um objeto contundente. E tipo, as pessoas que não fazem parte do Estado ou que estão no lugar da oposição dizem que ele morreu por uma bala que lhe entrou nessas imediações do pescoço e saiu pela cabeça. Então, se há uma dúvida, por que que o presidente, por exemplo, sendo a última instância ou seja, a última instância do país, por que que não se preocupou? E como é que classificas, ou como é que avalias essa forma, essa tendência do país voltar para o regime autoritário, né? De um presidente, por exemplo, que usa métodos ou estratégias de uma ditadura para implementar num contexto como este, em que as pessoas têm muita sede de participar na vida política. Consegue me ouvir, Cota? Estamos aqui com um ligeiro problema, mas nós vamos continuar a manter a nossa live. Vocês continuam com as vossas comunicações. A Gisela está acompanhando, o Tosé de Jesus, Carlos Cardoso, Epson Boneco, Oliveira Biden, Águia Real, ehm, o Tosé de Jesus, sempre as pessoas que nos seguem, normalmente, Máximo, Máximo, muito bom. Mano, vamos criar, estou de acordo com o teu pensar, vamos fazer uma mobilização revolucionária. Eu me lembro em 92 estavam a distribuir arma em todo lado em Luanda. Já temos sinal aí, mais velho? Não conseguimos ter um feedback. Nós somos a Central Angola, estamos a falar sobre a situação política em Angola no ano de 2000, estamos a fazer um balanço geral e já falamos aqui da questão do Tribunal Constitucional, falamos do adiamento das eleições autárquicas, também falamos das promiscuidade que existe entre o Tribunal Constitucional, a CNE, Comissão Nacional Eleitoral, e a forma como estas instituições trabalham em coordenação com o MPLA com vista a manter o poder hegemônico do MPLA por eleições fraudulentas, por eleições que não produzem representantes que representam o povo, passa a redundância. Temos aqui comentário do Correia Chombé. Estamos fartos deste governo. A nossa geração tem que mudar esta situação política. Nós somos a esperança de nós mesmos, só nós é que iremos mudar isso. Juntos nós somos mais fortes. E eu aproveito nesta live deixar um apelo. O Cota José Gama vai entrar com outra conta. Ah, ah, Tá? tá. Já Epá, o outro. eliminei a outra. Outra coisa, pronto. Dizia que está melhor, essa linha está melhor, né? Tá melhor. Yeah. Ok. Pronto. O que é que sucede? No caso do Kim Ribeiro, há dois pontos aqui a considerar. O Kim Ribeiro era, na altura, o comandante da polícia e havia um ministro do interior
chamado Sebastião Martins. O que aconteceu, de facto, com Kim Ribeiro foram brigas, rixas. O Kim Ribeiro, ao tempo em que foi comandante da polícia no IS, o Sebastião Martins era o homem das finanças, efetuou uma viagem ao IS e parece que houve ali um episódio de deselegância e, a partir daí, incompatibilizou-se com Kim Ribeiro. Tiveram problemas, ou melhor dizendo, houve ali uma rixa de dois grupos e o mais forte, de facto, venceu. O presidente José Eduardo dos Santos, de facto, não interferiu naquele processo. Havia muitos processos também que ele não interferia e havia também muitos que ele também, temos que reconhecer, não dominava. Por isso é que o caso do Kim Ribeiro foi até o fim, porque havia necessidade também dele. O José Eduardo, havia casos que terminassem com violência ou mortes, ele preferia desmarcar-se. O que é que aconteceu no caso do Camuling? O caso do Camuling, eu acho que no início ocultaram o José Eduardo, ele não tinha a informação real do que estava a passar. O general. O general Zé Maria, muitas das vezes que conduzia essas operações, ocultava a verdade. E o que é que aconteceu de facto? O Camuling e ou melhor, Isaías Caçula havia convocado uma manifestação para exigir direito dos antigos combatentes e a Casa Militar não queria que aquela reunião, que aquela manifestação ocorresse e, de forma a persuadi-lo, ou melhor, de forma a impedir a manifestação, o general Copelipa, o general Filó da Inteligência Militar, o general Dias do Nascimento, na altura em representação do Comando Provincial de Luanda, foram convocados na Casa Militar para uma reunião em que foram orientados a travar aquela manifestação. De facto, no dia da manifestação as coisas correram mal porque os homens da DENIC ou do SIC acabaram por executar os dois ativistas. O que é que acontece? Não deram relatório exato ao Zé Eduardo dos Santos. A ideia que estava-se a passar é que, pronto, os ativistas desapareceram sem ninguém saber de nada. Mas o que é que acontece? Houve uma reunião dos ativistas, creio que esteve o Luate, o grupo que esteve o Luate, foram pedir esclarecimentos à Polícia Nacional e, a partir daí, o assunto começou a ganhar outra dimensão. Depois surgiam entidades de fora, como das Nações Unidas e etc., e começaram a ter reuniões com o Zé Eduardo, e sempre nessas reuniões eram pedidos ao Zé Eduardo dos Santos esclarecimentos sobre o paradeiro dos ativistas. E o Zé Eduardo dos Santos não teve alternativa senão mandar investigar o assunto. Mandou-se investigar, ele soube que houve ali mortes e não teve outra alternativa senão sacrificar as pessoas que estiveram envolvidas nas mortes desses dois ativistas. Agora, no caso do presidente João Lourenço, o que é que acontece? O cenário praticamente também repetiu-se. O presidente João Lourenço, de início também, eu penso que deram-lhe informação incorreta sobre a morte do Inocêncio. Fizeram-lhe crer, na primeira manifestação, disseram-lhe que não havia mortes, em que morreu uma em África e a outra jovem, que esquece, Florinda, acho que é Florinda. Marcelina. Deram informação ao presidente, exato, deram informação incorreta ao presidente João Lourenço, por isso é que ele ficou todo folgado e à vontade sobre o assunto. Depois disseram-lhe que a manifestação era liderada pela UNITA e que visava tomar o poder, e ele fica muito chateado e convoca Pedro Samacuva para ir ao seu encontro e explica o que estava a acontecer, chama também os padres para explicar o que sucedeu. Mas na segunda manifestação houve a morte do Inocêncio, mas depois desta, já não houve mais mortes. Já não houve mais mortes por quê? Porque há um deputado da UNITA, Joaquim Afoia,
contabilizou que durante o reinado, esses 3 anos de governação do presidente João Lourenço, terão morrido mais de 20 pessoas nas mãos da polícia. Joaquim Lafoia diz nessa intervenção que foi na Rádio Despertar que esses 20 números de assassinatos era suficiente para que no futuro João Lourenço fosse levado a tribunal internacional e ser julgado por atos de assassinato ou de homicídios. João Lourenço entrou em reflexão, notou que tem poucos anos, não vai ter 30 anos ou 40 anos, ou 35 ou 32 anos, como ficou o seu antecessor José Eduardo dos Santos, pôs a mão na consciência e teve a cautela de reconciliar-se com as pessoas, mandou fazer aquele encontro com a juventude, mandou e nas outras manifestações os jovens subiram as estátuas, fizeram outras coisas e já não houve mais violência porque ele aí deu ordens que era para não haver mais sangue, porque tem esse receio que ele está praticamente no fim do seu mandato, depois pode, se for eleito, pode concorrer mais para um outro mais um outro segundo mandato, e este alerta que fizeram-lhe sobre um possível arrastamento do seu para o Tribunal Internacional deixou-lhe muito abalado e consciente, e daí já não se deu mais ordem da polícia para bater. E na segunda houve uma manifestação do dia 10 de dezembro, se não me engano na data, se notar, não houve violência e, por outro lado, o que é que se provou? Provou-se que as manifestações só são violentas ou só eram violentas porque a polícia recebia orientação para reprimir e também para exceder-se ou matar quando fosse necessário. Até aqui Gostaria só não... de fazer uma ressalva aqui neste ponto da manifestação do dia 10. É, soube que, por exemplo, algumas pessoas, ou seja, dias antes da manifestação, a polícia havia reunido com alguns subscritores da carta. Exato. E neste dia, a polícia ameaçou essas pessoas. Uma dessas pessoas é o Pedroso, que foi ameaçado que poderia ir preso. Mas depois, algumas pessoas da sociedade civil ligaram para o próprio Eugênio Laborinho, lhes disseram que não, as manifestações só costumam a ter peso, porque a polícia é que dá este peso através da repressão. Deixem esses jovens manifestar à vontade, vão ver que eles não vão a lugar nenhum. Então, o que pareceu é que a polícia tentou ensaiar, vamos ver até onde vai esses jovens. E então, o que que acontece? As pessoas saem às ruas e tentam, ou seja, como não havia a polícia lá para pôr ordem, as pessoas no calor da euforia decidiram subir as estátuas. Mas no regresso, por exemplo, houve disparos por parte da polícia. Tem um ativista que foi atingido no braço, no braço, não sei esquerdo ou direito, e um tiro mesmo que ele levou. Felizmente não morreu, mas continua, ou seja, continua em vida, mas tipo, deixou-lhe uma ferida muito grande mesmo no braço. Mas os ativistas foram dispersos, não foram dispersos no lugar da manifestação, mas tipo, no momento em que eles se retiravam, a polícia acompanhou-lhes até quando chegou no lugar certo e houve isto. E depois temos a questão, a polícia, depois desse incidente, do dia 10, realizou um encontro na qual convidaram certos ativistas para participarem e conversarem sobre como deve ser a relação entre os manifestantes ou organizadores da manifestação e os ativistas. E dali muitos ativistas, eu soube, por exemplo, que o Dito Dali rejeitou participar deste encontro, o Ata rejeitou, o Manangola são as pessoas que foram convidadas, rejeitaram, mas dois ativistas participaram, neste caso o Cambolo e o Levi participaram deste encontro e foram lá partilhar algumas informações relativamente à relação entre manifestantes e as autoridades. O que eu pude perceber é que as autoridades estão a refletir qual será a relação que eles vão ter com a manifestação, porque eles não conseguem
lidar com as questões das manifestações, porque sabem que as manifestações depois acabam por ter contornos que saem da sua zona de controlo. Eles estão a estudar formas, e uma das formas, se calhar, é corromper, aliciar os ativistas para ver se essas pessoas desistam. Eh, Vou voltar ao Cota, se calhar tem mais alguns argumentos relativamente a esta questão, ou se não, também podemos avançar para mais outras questões. Podemos avançar para outras questões, mas isso, eu penso que João Lourenço tem notado que não pode, ele tem pouco tempo para governar e não pode enveredar pelos mesmos erros que eram identificados ao seu antecessor, porque senão acaba também por amanhã sair, né, como saiu o José Eduardo dos Santos, com a fama de um líder totalitário, um líder que não respeitava as leis e etc. Por isso eu acho que João Lourenço está num momento de instrução extrema, porque ele está no momento em que ele deve decidir que tipo de legado vai deixar quando sair do poder, ou melhor, ele está nesse momento a analisar e decidir como é que quer ser lembrado ao sair do poder. Se quer ser lembrado também como um líder que reprimia, que praticava excessos e que impedia os cidadãos de exercerem os seus direitos. Eu penso que iria por aí também. Durante este ano de 2020, houve muitos encontros entre o presidente e o Conselho de Segurança. E soube que em dezembro, por exemplo, o João Lourenço reuniu com o Conselho de Segurança e falaram também sobre a questão das manifestações, onde ele reconhece que as manifestações são um direito, mas depois de terem sido cometido várias atrocidades nas manifestações. Ah, ah, e depois, tipo, quando se deu também o caso do Mali, em que os generais tomaram conta do poder, e depois de 2 dias o João Lourenço reuniu com o Conselho de Segurança. Será que é impressão minha ou o João Lourenço é bastante inseguro na sua governação? Ou tem medo de muita. Tem medo que pode ser vítima de um golpe de Estado? Tem medo que pode a qualquer momento ser afastado à força por um grupo de generais, tendo em conta que ele está a criar uma guerra com todos e sem medir, sem, tipo, está a criar uma guerra com muitas frentes. Alô? Eu penso que o presidente João Lourenço tem uma. Angola tem uma constituição que põe o presidente, coloca o presidente numa posição de praticamente acima da lei, do manda-chuva, e o presidente não deveria ter medo, e eu acho que ter medo que eles vão tomar o poder, eu acho que em Angola não há condições para alguém hoje tentar ter esses tipos de aventura de tomar o poder, porque seria automaticamente neutralizado. Não acredito que João Lourenço também vem acreditar, pronto, pelo que notas, existem umas campanhas que se fazem de grupos internos do MPLA contra a ala do José Eduardo dos Santos, a insinuar que as tais alas dos marimbondos poderiam patrocinar um candidato ou também patrocinar a UNITA para chegar ao poder, né? Eu acho que há um fantasma, há um olhar, há um fantasma que a liderança de João Lourenço tem estado a olhar, e é semelhante àquilo que acontecia com o José Eduardo dos Santos, via fantasma também a todos os cantos, achava também que até a juventude queria lhe derrubar do poder, né? Quer dizer, a pessoa depois perde o senso, já não analisa muito e acredita praticamente em tudo que lhe vem dizer respeitante às ameaças ao seu poder. Mas o presidente João não deveria ficar preocupado com isso, deveria saber cumprir o seu papel e que o único que tem capacidade de tirar o poder é o povo, que é o grande soberano. É o povo que tira o poder, o melhor dos políticos via as eleições, ou também pode ser
por via de uma revolução, também um método legítimo. A França, o rei Luís foi derrubado por uma revolução. Não existem revoluções ilegais ou legais. O povo, também como não existe um povo legal ou povo ilegal. Todo povo, toda ação de um soberano é legítima. Quando ele sente que está numa condição de opressão, os seus direitos estão a ser violados, estão a ser desrespeitados, qualquer povo pode enverdar para métodos que lhe forem convenientes para salvar a sua dignidade, sejam eles de forma de revolução ou não, embora é desaconselhável, né, o uso da violência para se chegar ao poder, porque a violência gera violência e a violência depois cria sentimentos de instabilidades e de vinganças e alicia, porque aquele que toma o poder por métodos violentos depois corre o risco de ser também retirado da mesma forma, porque aquele ato que ele faz inspira também outros. E em África temos vários exemplos desses tipos de ações. Falo concretamente dos métodos de golpe de Estado. Mas é necessário, o que o presidente deve refletir é que se há manifestação, se as pessoas querem ir à rua se manifestar, antes de reprimir ou impedir, deveria refletir porque é que este grupo está a se manifestar. Porque a pessoa está a se manifestar é porque, é porque tem fome, é porque está numa situação de esgotamento. Então, era bom o presidente sempre dar ouvidos a essas pessoas e não, e não retalhar ou usar a polícia para praticar violência contra os cidadãos ou contra os jovens manifestantes. Ok. Agora, eu gostaria, por exemplo, de tipo, não será uma questão, mas tipo, eu gostaria, por exemplo, que destacasse as pessoas que tiveram, ou seja, que citasse ou mencionasses as pessoas que tiveram maior destaque, por exemplo, na vida política angolana, que é deputado, que também pode ser os presidentes dos partidos políticos, ativistas, as pessoas que tiveram destaque, e se calhar também justificar porque que citarias uma pessoa ou não. Também assim, destacar o jornal que teve maior empenho, destacar os grupos da sociedade civil que tiveram melhor empenho no ano de 2020. Tipo, classificar algumas pessoas de acordo com as suas atividades e a sua contribuição por uma Angola melhor. Talvez seria uma forma de estimular outras pessoas também a participar mais. O próprio executivo tem planos, hein? Tem planos em carteira da institucionalização do Prêmio dos Direitos Humanos e provavelmente que será no próximo ano. Eles já estão a adiar há 2 anos, seria em 2000, eles lançaram em 2018 e já estão a adiar há cerca de 2 anos. E a Friend of Angola recentemente homenageou alguns ativistas, neste caso todos aqueles que morreram. E então eu gostaria, por exemplo, que destacasse algumas figuras que se tornaram destaque no ano de 2020, como uma forma também de encorajar ou de incentivar mais essas pessoas a participar. E também ressaltar aqui pontos negativos que algumas pessoas apresentaram, se calhar também para corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, como diz o lema dos, do MPLA. Eu acho que, a nível político, eu acho que a figura do ano, do meu ponto de vista, seria Adalberto da Costa Júnior. Por que elegeria Adalberto? Porque Adalberto, mesmo no período dessa pandemia, uh, sobreviveu pressões de campanhas de todas as frentes do regime, sofreu campanhas do plano pessoal, do plano político, inventaram que tinha planos da melhor, que estava a apoiar manifestações,
ou melhor, que a Constituição não lhe impede, não teve acesso aos órgãos do Estado, ou melhor, à TPA ou à CIM, que agora é do Estado, para dar uma entrevista. Foi muito combatido praticamente todas as semanas a invasão da vida pessoal do senhor. Esta semana puseram a circular uma informação que desviou dinheiro, que comprou casa em Portugal. Não sabem, afinal, que a Adalberto de facto tem uma casa em Portugal que foi oferecida pelo Jonas Savimbi. Não houve desvio nenhum. Bloquearam-lhe as contas do partido, estavam em plena ação partidária na província do Ambo, previam ir para Malães naqueles dias, viu as contas do partido bloqueadas, acho que continua bloqueada. Sofreu montes de enormes sabotagens, campanhas e etc. E sobreviveu. Eu acho que em situação normal alguém já teria talvez desistido ou se sentido desencorajado e desanimado, mas pelo contrário ele está muito, nota-se que está muito firme, numa posição muito positivista daquilo que está a acontecer. Sofre uma campanha, dão a entender que a UNITA está fraca, que a UNITA não quer, mas isso, no fundo, notamos que é totalmente diferente, porque quem conhece a UNITA sabe que a UNITA, Jonas Savimbi, aliás, deixou um legado que é de que concordem ou não com o líder, mas a defesa do líder vai até o fim. E vimos isso mesmo com Savimbi em vida. Muita gente discordava com Savimbi, mas na hora de o defender, defendia-o sempre. Portanto, eu elegeria Adalberto como uma das pessoas do ano. Também elegeria o ex-bispo do Bengo, Maurício Camuto, e o que está em Cabinda, o Ticendela, acho que o nome é este, tem usado as redes sociais para fazer intervenções políticas, intervenções a contestar as arruaças que a polícia faz contra os manifestantes, a contestar violações dos direitos humanos e outros atos de corrupção. Também têm sido bombardeados e difamados pelas autoridades, ou melhor, por grupos de ativistas do MPLA, que dizem ser uma campanha que é lá do grupo de ação psicológica, ou outros dizem que é do senhor secretário-geral do MPLA, o Paulo Pombolo. Tem essas duas figuras. Tem também uma figura que muito se destacou a nível da sociedade civil, que é a Laura Macedo. A custo zero, tem estado a fazer um trabalho de acompanhar os ativistas. Na manifestação do dia 23, ficou presa durante 8 horas. O regime, logo que viu que era ela que estava presa, queria a soltar, alegando que ela era jornalista e que os jornalistas não deveriam estar presos. Deram-lhe o documento da soltura para sair, mas ela disse: não, eu não saio, porque primeiro tenho que retificar que eu não sou jornalista. Se for para me soltarem e me tratarem como jornalista, eu não sou jornalista, eu sou ativista. E ela preferiu ficar ali 8 dias detida na cadeia, lá na cadeia, e tem estado a fazer também um bom trabalho de acompanhamento sobre a busca da verdade sobre a morte do Inocêncio. Como sabe, o Inocêncio foi morto pela polícia, ou nas mãos da polícia. O Inocêncio tem pai, tem mãe, a mãe vive no IS, o pai vive em Luanda. O regime, através do homem do SIC, conseguiram subverter a família da mãe. A família da mãe do Inocêncio estava a favor da polícia, que não se deveria mais tocar no assunto. E a Laura, incansavelmente, lutou ao lado, ajudou o pai, deixou que o pai do Inocêncio não se desanimasse e fossem até o fim para pedir a segunda autópsia, para ter a verdade. Eu acho que, em matérias de um prêmio dos direitos humanos, iria para Laura.
O grupo também elegeria também o grupo do movimento revolucionário. O movimento revolucionário acaba por ser um movimento espontâneo de jovens que contestam coisas erradas no poder. Não é algo que está legalizado ou é algo de uma concertação oficial. Tem mostrado civismo e até consistência, mesmo matando. Na primeira manifestação do dia 23, o regime matou 2 pessoas. No caso, na manifestação do dia 11, voltaram a matar, e mesmo assim os jovens voltaram sempre a sair à rua, não sentiram-se intimidados, mostraram que a morte não os intimida, que a morte de um dos seus não era motivo para ficarem também no terreno ou se deixarem cair. Pelo contrário, mostraram que cai um, quanto mais deixam cair um, mais 100 deles se levantam. E mostraram, o movimento revolucionário mostrou a sua coerência, que é desde o início, sempre comprometidos com a sua forma de manifestação e de contestação, que no fundo é uma forma de pressionar o governo a cumprir com as suas obrigações, como eles fizeram agora, é de exigir o presidente João Lourenço a cumprir com as obrigações dos 500 mil empregos e das eleições autárquicas. Como sabe, não foi o próprio presidente João Lourenço que prometeu os 500 mil empregos, ninguém lhe obrigou. Foi o próprio presidente que, em sessão, numa das reuniões do seu discurso de Estado da Nação, falou sobre as eleições autárquicas, que o retomar delas. Então, não há que se responsabilizar ou culpar os jovens por levantarem ou contestarem isso, porque foi o presidente que prometeu, se prometeu, deve cumprir. Eu acho que são essas coisas. Agora, das figuras negativas, a figura negativa do ano, acho que é mesmo. Outra figura também que tem estado a fazer algo de bom, que merece também o nosso respeito, é Deus Vucu. Tem estado a resistir também, mesmo com todos os empecilhos, tem conseguido ir a luta até o fim para a legalização do seu partido, não tem se deixado intimidar. Agora, nos pontos negativos, eu acho que o presidente no início começou bem, mas no fim, com essas coisas das manifestações, haver mortes, depois a forma como se revelou insensível em não colaborar na busca da verdade, eu acho que foi um ato negativo na figura do senhor Presidente da República. Como figuras negativas também elegeria o Presidente do Tribunal Constitucional, que tem estado a cometer muitos atropelos que pouco dignificam o Poder Judicial, que é a nomeação da filha para favorecimento da filha, colocar no seu gabinete a trabalhar sobrinhos, filhos, genros, colocar todos esses seus familiares na listas para aquisição de casas em nome do tribunal, mete-se em uma promiscuidade total sem precedente. Eu acho que é uma figura muito esse ano tornou-se muito tóxica. O senhor Manico também esse ano, enquanto o tribunal está a resolver o caso da sua saída, ele está a anunciar, por outro lado, programas para o próximo ano, quer dizer, mostra que não tem interesse de sair, gostaria de daí, tem gosto de daí ficar para satisfazer os interesses que ele sabe. Outra figura também negativa, que deveria também ter um pouco de dignidade, é o senhor Edeltrudes Costa, do gabinete presidencial. Sei que é uma figura muito inteligente, muito pragmática, trabalhadora, mas deveria ter mais honra em colocar o seu lugar à disposição, de forma a contribuir para a boa imagem do presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço está a lutar, como diz, contra a corrupção, e não fica bem ter um indivíduo que está com um histórico de casos de enriquecimento duvidosos ou não esclarecidos, e depois com o surgimento de acusações sobre enriquecimentos que ele até hoje nunca veio a público prestar algum esclarecimento. Eu acho que são essas figuras negativas. Outra figura também negativa a nível da sociedade, quer queiramos, quer não, é o senhor Carlos Alberto, né, funcionário do Serviço de Inteligência,
que, ao invés de ajudar o povo, tem estado a fazer um trabalho de agenda de regime. Muitas das vezes, se nós notamos as suas declarações, é mais de ir contra aquilo contra a UNITA, toda a posição que a UNITA toma a favor do povo. O Carlos Alberto vem, desinforma, quer dizer que o Carlos Alberto mostra que não está a favor das pessoas, ou melhor, não está a favor do povo angolano, está a favor de um grupo ligado ao sistema. Aliás, ele não, basta olhar para as suas posições, está sempre em alinhamento ao sistema, e tornou-se uma figura tosca também. É uma pena que ela apresenta-se como jornalista e acaba por afetar a imagem de todos os jornalistas. Eu penso que esses são os pontos negativos que eu atribuía descrevia para algumas figuras do nosso palco político e social. Ok, então muito obrigado por ter partilhado conosco esse tempo. Nós vamos contar com você mais vezes. Este foi a última live do ano. Nós vamos ter amanhã vamos começar já com uma outra live, mas também gostaríamos de ter mais o José Gama aqui. Mas também não queria terminar sem antes de voltar a palavra. Se calhar tens alguma a questão para consolidar mesmo já a nossa atividade, porque nós queríamos nesta live resumir tudo o que aconteceu, porque houve um aspecto que, não, que as, ou seja, o ano tem 360 dias, né? 365 dias ou 66 dias. Mas depois as coisas do jeito que acontecem, nós acabamos por nos esquecer de muitos elementos. Então decidimos criar uma live com vista a recordar alguns momentos de destaque que nós tivemos. E há um elemento que se passou despercebido em virtude da pandemia, que está ligado com a questão de. Houve, se calhar no mês de abril, ou que se não estou em erro, uma chuva que deixou uma enxurrada e que morreu muitos angolanos. Mas por conta da questão da pandemia, este caso ficou esquecido, mas houve muitas perdas de vidas com aquela enxurrada. E depois ninguém falou mais absolutamente nada, porque entramos em estado de quarentena e a situação ficou muito complicada ou seja, tipo, também para chamar a razão às próprias autoridades. Então, houve, por exemplo, um ponto positivo que eu vi no meio de tudo, ou seja, no executivo, foi que eles conseguiram aproveitar o contexto de pandemia, reduziram alguns ministérios, fizeram fusão, reduziram alguns departamentos, então isto foi uma mais-valia, mas tipo, um aspecto negativo é que muita gente perdeu o emprego quando João Lourenço prometeu 500 mil empregos, mais de 500 mil pessoas já ficaram sem emprego. Então eu gostaria de devolver a palavra para fazer a consolidação e terminarmos a nossa atividade de hoje. Esse caso das enxurradas, não me lembro, acho que não consegui, mas devemos lembrar que, de facto, a pandemia afetou a todos. Iria falar num contexto regional. Nós estamos agora a lutar para a aquisição das vacinas. A pandemia acaba por nos dar uma lição, mostrou que no futuro devemos estar mais preparados. Vejamos, há países como Portugal, Estados Unidos e Canadá, Espanha começaram a vacinar já a sua população, e Angola ainda não começou, vai começar em fevereiro, mas eu tenho algumas dúvidas porque nós ainda estamos com problemas de infraestrutura do ponto de vista de salvaguardar, ou melhor, depois de conservar as vacinas, porque as vacinas têm que estar guardadas a temperaturas muito baixas, a sua transportação também é muito delicada. Eu noto que aqui na nossa região, a nível da África Austral, ou mesmo da África, como sabe, o presidente da África, Cyril Ramaphosa, está a presidir a União Africana neste momento e está com um programa de ajudar os países a terem as vacinas o quanto mais rápido possível, porque
há previsão, há receios de que as grandes potências possam guardar algumas vacinas e depois nos criar algumas limitações. Por outro lado, eu noto que Angola está desalinhada a isso. Basta ver que Angola diz que vai começar a vacinar em fevereiro, a África do Sul vai começar em abril, Moçambique em junho. Quer dizer que a nível da região parece-me que estamos todos descoordenados e enquanto um vai vacinar agora, outro só daqui a 6 meses, acho que deveria haver um alinhamento entre esses todos para ver se a nossa população, para ver se adquiríssemos a vacina e resolvêssemos esse problema o quanto mais breve possível, porque com o surgimento da vacina, ou melhor, com a campanha de vacinação, vai muito ajudar e combatermos a propagação deste vírus, e depois a Angola precisa de entrar por uma fase da reanimação da sua economia, não só Angola, mas muitos países aqui. Há uma crise em Angola, melhor em Luanda, que está a observar por causa da pandemia, que está ligada que é a indústria da restauração. Há muitas reclamações que tem os restaurantes e bares e outros pontos de turismo têm estado a perder a clientela por causa da pandemia. Eu penso que fecharia com essa breve nota sobre a pandemia e que deu-nos uma lição que Angola, no futuro, deve apostar muito fortemente na sua saúde. Como sabe, um dos principais pontos para um país forte é apostar na saúde e na educação. Em Angola, com o surgimento da pandemia, acaba de apanhar uma pancada e a próxima vez, melhor no futuro, tem que repensar muito bem nessa estratégia sobre a volta do setor da saúde e educação. Um bom Feliz Natal, um bom Feliz Ano Novo a todos e que 2021 seja melhor, né? E vamos continuar na luta contra a pandemia e também na luta de fazer lembrar o presidente João Lourenço que, com ou sem pandemia, muitos países estão a realizar as suas eleições e que ele não deve temer que isso aconteça em Angola. As eleições autárquicas vai ser uma mais-valia, vai ajudar no desenvolvimento do país e é só ele abrir as portas, ou melhor, não criar impedimentos que vai correr tudo bem, tem que se tentar. Ok. Agora, por último mesmo, eu fiquei curioso, mas fiquei também na dúvida. Só vi uma pessoa fazer o comentário. Hoje é o dia do seu aniversário? O dia do meu aniversário é 8 de novembro. De 8 de novembro. A Platina Line fez uma publicação no dia 8, mas algumas pessoas estão a partilhar somente hoje, né? E Ah. há esse desencontro de dados. Eu fiquei assustado quando eu vi. Eu disse, não, não pode. Logo hoje, no dia do meu aniversário, também nasceu o José Gal. Então, queria. Tá bom, então. Hum. Yeah. Nasce Então, cedo com força. desejamos-te um ano novo próspero e muito sucesso para o Clube Capa. Queremos mais Muito notícias, obrigado. mais informações. No próximo ano, nos mantém informado. Muito obrigado. Ah, Continua assim nessa será. senda. Força, força, Ok. força. Ok, foi então assim a nossa live com José Gama. José Gama, que é o responsável do Clube Capa, que tem nos brindado com muita informação, com muito boa informação, mas gostaria mesmo de destacar, tal como ele estava a destacar, eh, houve muitas situações positivas e negativas entre os ativistas e eu gostaria de realçar aqui alguns ativistas que eu achei que tiveram grande destaque neste ano. Se for a fazer uma escala sobre os primeiros ativistas, por exemplo, numa linha, eu começaria pelo Dito. Dito teve muito destaque, Dito Dale. Estava nas organizações das manifestações. Inicialmente ele teve um desafio sozinho,
primeiro, pois ele que esteve mais envolvido a manifestação do dia 3 de outubro contra o senhor Edeltrudes Costa. E o mérito desta manifestação recai toda para o dito Dali. E depois, outros ativistas que eu acho que merecem destaque, a Sara Sarita, a Sara Paulo, no Facebook é Sara Sarita, ela foi uma ativista que só no ano de 2000, de 2020 ela foi presa 3 vezes. 3 vezes, e na quarta vez foi notificada somente para ela dar depoimento. Então é muita admiração por esta compatriota. A outra pessoa que tem também grande destaque, também já tinha destaques no passado, é a senhora Laurinda Gouveia. A Laurinda também demonstra que é uma pessoa que está sempre presente, está sempre disposta a dar a sua vida pela pátria e continua firme e forte nesta luta. Mas quem que eu gostaria de destacar? O Timóteo é um jovem é um jovem com futuro promissor. Timóteo é muito forte e outros jovens que eu gostaria de destacar são os LDM. Durante muito tempo eles ficaram parados, mas agora já estão a voltar reanimados para dar mais garra. Esse grupo LDM já fez muito sucesso. Ahm, Em termos assim de coletividade, vale aqui dizer, os ativistas da diáspora tiveram dois momentos. Tem momentos positivos e momentos negativos. Momentos positivos para todos os ativistas da diáspora é que os ativistas da diáspora conseguiram, por exemplo, criar numa lógica de consciência coletiva. As manifestações são realizadas em Luanda e são realizadas em simultâneo a nível da diáspora e demonstram uma certa união, pelo menos a nível das comunidades onde estão inseridos esses angolanos, e a partir dos lugares onde eles estão a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Um dos pontos negativos é que muitos dos ativistas que estão na diáspora, ou muitos ativistas, não sei o quê, ah, optam muito por questões de polêmica, optam muito por questões assim, tipo, que não ajudam em nada. Esses bifes entre um ativista contra o outro não vai mudar a vida dos angolanos. Esses problemas entre os ativistas não vai mudar. O que nós temos que fazer é nos concentrar. Temos que ter foco, temos que falar, por exemplo, do voto da diáspora, temos que falar das autarquias locais, temos que falar, porque se nós começar a discutir entre nós, não sei lá o que, por vezes começa a aparecer inveja, ciúmes, começa a aparecer essas questões de desconfiança. Outro aspecto negativo tem a ver com a questão de que muitos ativistas que estão na diáspora acusam. Nós andamos a enviar dinheiro nas pessoas que estão em Angola. Nós estamos a sujar o ativismo dessa forma. Se você deu dinheiro a alguma pessoa, é preferível que você fala, eu dei dinheiro no fulano ou no cicrano, no beltrano para fazer isso e aquilo. Quando você generaliza, o que você está a fazer é sujar todo mundo e depois acabas por desencorajar as outras pessoas. Há pessoas que poderiam, tipo, tinham vontade de ser ativistas, se saber que os ativistas são todos maus, tal como está se tentar desenhar atualmente, a pessoa se desmotiva e já não vai querer andar ou caminhar com os outros. Então eu peço a todos vocês que têm que ter contenção nessas questões, evitar questões de brigas, evitar questões de bifes. Não vai nos ajudar em nada, não vai melhorar a vida do povo angolano. O melhor que nós temos que fazer é que, quando não concordamos com uma pessoa, o melhor que nós podemos fazer é manter distância com essa pessoa. O que adianta eu ser amigo de uma pessoa que não concordo com os pensamentos dele só para nós discutir? Vocês vejam, aqui na Central nunca se partilhou bife de nenhum ativista. Aqui podem se bifar, ali podem se ofender daqui, dali, não sei o quê. Nós aqui não vamos partilhar os vossos bifes, porque nós não somos ativistas de bifes. Nós não somos aqui, nós temos muitos anos aqui de luta e não estamos a dizer que nós somos melhor que ninguém. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas oportunidades. Nós temos que respeitar sempre o trabalho que os outros vão fazer. Não há nada de melhor do que esse, não sei o quê. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é o facto de um ser mais antigo do que o outro, um foi mais na cadeia do que o outro, que vai tornar essa pessoa melhor. Todos nós vamos, através da nossa dedicação, vamos contribuir para a construção de uma Angola melhor. Vamos evitar questões de bife, vamos evitar partilha de bife, vamos partilhar coisas que vão ajudar a melhorar o nosso país.
aqueles manos que vêm sempre com bifes daqui, bifes dali. O que você tem que fazer, não, só o facto de você partilhar o bife dele, você está a contribuir negativamente. Porque há pessoas que não tinham visto na página dele, vão ver na tua página ou vão ver no teu perfil, e aí você estás a contribuir para a propagação de uma mentira ou de uma inverdade. O que nós temos que fazer é construir consciência coletiva, porque quem é que está interessado com a nossa desunião? É o MPLA. A nossa desunião faz com que muitos do MPLA se sintam sossegados. Os serviços de inteligência gostam de nos ver em bifes, em intrigas. Quando nós temos problemas entre nós, o que acontece é que eles ficam a aplaudir, ou eles não conseguem se entender. Os angolanos não conseguem se entender. Nós somos dos poucos países no mundo que na fase da descolonização tinha três movimentos e esses movimentos não conseguiram chegar ao consenso. E essa falta de consenso levou-nos a estes problemas que nós temos atualmente. E nós, os jovens, estamos a repetir os erros dos mais velhos. Please, por favor, meus irmãos, não vamos optar por essa via. Evitem partilhar questões de intrigas, questões de bifes. Evitem quando vocês acharem que uma pessoa, ou seja, que vocês não gostam de uma pessoa, ao invés de fazerem acusações, se desfaz dessa pessoa. Nós somos livres e a liberdade é exatamente isso. A pessoa que fez o Facebook deixou essa opção. Não concordas com Hitler Samussuco? Vai aí, lhe bloqueia, vai aí, remove o pedido dele de amizade. Por que que queres manter contato com Hitler? Porque você pretende fomentar mais problemas no seio dos ativistas. Vamos evitar essas questões e concentrar nos projetos concretos que nós temos em Angola. Nós estamos a discutir a questão das autarquias. Há ativistas que abrem muita boca, falam, já fez mais de 1000 lives, mas não falam dos temas que são mesmo pertinentes. São mais de polêmica, vem ali, depois não tem nada de substância naquilo que ele acabou de dizer. Mas já há outros ativistas que estão a fazer trabalhos concretos, falam das autarquias, da cidadania, manifestação, por aí fora. E não estamos aqui a dizer que ativista é só aquele que vai na manifestação ou aquele que lhe batem. Muitas coisas que vocês fazem só partilhando essas lives, contribuindo, não sei o quê, vocês estão a ajudar, é mesmo dessa forma. Você não se torna grande ativista quando você vai na cadeia. Você não se torna grande pelo tempo. Tem muita gente que começou em 2011. Hoje já nem são mais, nem fazem mais absolutamente nada. Estão pausados nos seus cantinhos, estão pausados em casa, não fazem absolutamente nada. E é assim, a vida é dinâmica. Há uns 5 anos atrás tinha o caso dos 15 mais 2. Todo mundo é 15 mais 2. Atualmente chegou uma outra geração, está a dar o seu contributo, está a caminhar, não sei lá o quê. E nós só precisamos de saber uma coisa: juntos nós somos mais fortes. Os nossos problemas interessam ao MPLA. A nossa desunião interessa ao MPLA. Por quê? Porque nos dividindo, o MPLA governa melhor. Nós temos que ter foco. Não podemos fazer uma luta de todos contra todos. Temos que fazer uma luta com foco. Vou vos dar um exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos e os russos e os da União Soviética não tinham boas relações. Mas como eles tinham um inimigo comum, que é o Adolf Hitler, a Alemanha, a Itália e e o Japão. O que é que eles fizeram? Eles criaram uma união, independentemente das divergências ideológicas do socialismo e do capitalismo. O que é que eles fizeram? Fizeram uma união para combater um inimigo comum. Qual é o inimigo comum deles? Era a Alemanha. Destruíram a Alemanha. Depois eles dois pegaram-se. Nós em Angola temos que optar por essa via. Quem é o nosso inimigo comum? Quem é que nós temos que atacar? Ah, eu vejo ativista, o trabalho do ativista é só falar mal do ativista. Isso é oposição na oposição. Não, não perde tempo com isso, não perde tempo. Se tem pessoas que fazem isso, nós também que partilhamos temos que dar um corte. Nós que estamos lá no outro lado também temos que começar a dar um corte. E aí não vamos começar a aumentar visualizações nas páginas dessas pessoas, porque essas pessoas, muitas delas só querem likes, só querem gostos, querem visibilidades por aí fora. Não, nós não podemos optar por essa via. Essas questões de polêmica, há muitas.
Antigamente, ativismo era coisa de muito respeito. Quando se falava de ativista em Angola, era questão de respeito. Até o juiz no tribunal, no caso dos 15 mais 2, você é ativista, você até para responder tinhas orgulho, e as pessoas também orgulhavam-se de saber que você é ativista. Hoje estão a banalizar o termo. Qualquer um é ativista. Comete uma merda ali, porque fulano detalhe, não sei lá que. Parem, essas fofocas lá do rap, do Kuduro, não sei lá que, de começar a conversar quem bifa melhor que outro, não sei lá que. Isso deixam lá nesses ativismos de música, não trazem aqui, porque nós o que estamos a fazer são questões políticas. São questões políticas. E na política não existe muito dessas questões de brincadeira. Essas brincadeiras acabam por comprometer tudo e todos. É preciso sabermos, é preciso darmos aqui alguns cortes ou algumas pausas nessa nossa forma de atuação. Porque se nós não fazermos isso, o que vai acontecer é que vamos nos ridicularizar. O MPLA não quer que nós tenhamos referência. E eles estão a banalizar a questão do ativismo. E vocês não podem começar a achar que as pessoas aqui estão a brincar. A pessoa vai na cadeia, você na cadeia pode acontecer tudo, a cadeia pode desabar, os presos podem incendiar aquilo, não sei lá que, podem morrer. Você quando vai numa manifestação, você pode morrer. Estão a banalizar a manifestação, estão a banalizar o ativismo, estão a banalizar tudo isso. Como então? Hã? Hitler estava na tua barriga a ouvir bué de festa. Aqui sair logo. Ai, 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 ai. Ai. Oh, são cenas muito importantes que nós devemos ter em conta, meus irmãos. Vamos lutar por Angola, não vamos lutar um contra o outro. Este ano houve muita briga entre os ativistas e uma das razões dessas brigas, mesmo, que fique bem claro, são questões de inveja, luta de protagonismo. Todos nós queremos ser. Todos nós queremos ser, eu quero ser mais que o fulano tem mais live tem mais likes que eu, o fulano não sei lá que, e começa a se inventar mentiras sobre, eu já me inventaram 1 milhão de mentiras, mas eu sei gerir essas situações, não estou disposto para entrar em bife com qualquer um, porque o meu objetivo são outros, o meu objetivo é defender defender a cidadania. Também, nessa cena de ativismo, nós temos que começar a questionar os nossos bradas, mas tipo, de forma diplomática, né? Você é ativista de quê? O que é que você faz enquanto ativista? Quais são os teus focos? Qual é a tua linha de atuação? Isso é muito importante, isso é fundamental para nós sabermos quem é quem, para nós saber até onde é que nós podemos contar com o fulano ou com o cicrano. Se nós não fazermos isso, o que poderá acontecer é mesmo nos ridicularizarmos a todos, estás a ver? Nos ridicularizamos. O computador está a colar, não sei se para vocês também está a colar. Deixa eu ver aqui, 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 deixa eu ver aqui. O computador estava a colar. Não sei, né? Resumir o ativismo em like, em partilhas, não sei o que, olha que o Sankara está a dizer, é falta de inteligência, meu irmão. Essa coisa de ativismo que vocês estão a levar nas brincadeiras, que muitos estão a levar, é sério. Eu, no ano passado, eu é que cometo, a minha tia, irmã do meu pai, também está a lhe capturar para ir na cadeia. Isso não é brincadeira. Vocês estão a vir embora com esses vossos truques emocionados, estão a ser ativistas para começar a vir na fofoca, não sei lá o que. Isso é coisa séria, ativismo. Aqui tem pessoas que já perderam a vida. Isaías, Caçula e Camuling, esses perderam a vida por causa do ativismo. O Inocêncio perdeu a vida por causa do ativismo. Vocês, vossos ativismos mesmo é só de se bifar, é só de se acusar de Grecimas, de se acusar de casas, de não sei lá que, meus irmãos. Stop! Primeiro, ninguém é obrigado a ir numa manifestação, isso tem que ficar mesmo já claro, porque nós não nascemos juntos, nós não temos as mesmas causas, nós não temos. Ninguém é obrigado a ir na manifestação. Quem quiser ir na manifestação vai, quem não quiser também fica no seu cantinho. Mas se você não vai na manifestação, não vale a pena vir abrir boca aqui, porque eu não vou na manifestação. Se não vai na manifestação, fica na tua casa, cala a tua boca. Não vale a pena opinar. Ah, não, tá a ver opinar. Você, no mínimo, queres que te ofendem. Quem te pediu a palavra? Se você não vai na manifestação, fica na tua casa, cala a tua boca, fica lá no teu cantinho. A pessoa não vai na manifestação, tá a fazer um texto. Eu, fulano, detalhe, me demarco da manifestação. Cala a tua boca, vai lá cavar batata ou plantar batata.
Estás a ver? Nós estamos a banalizar essas questões. Estás a ver? Antigamente mesmo, esse mambo de falar porque sou ativista, começou em 2017 em diante. Em 2016, 2015, nós quando realizávamos debate, em 2013, 2012, quando realizávamos debate, entrava polícias do Sinfo, partiam computadores. Eu tô a escrever um livro sobre as manifestações e eu vou colocar lá tudo isso, imagens. O Mbanza Hanza tem aqui uma ferida na cabeça, é katana. O Luamba tem uma ferida no braço, é katana. Hein? Tinha muita coisa que. Aqui tem pessoas que lhes mataram por causa disso que nós estamos a fazer. Pessoas são raptadas. Aqui está a banalizar embora tudo. Está a chegar, é moda. Ativismo virou moda, está na moda. Eu sou ativista, não sei lá. Não estamos a dizer que vocês não podem ser ativistas. Ninguém aqui é dono do ativismo, mas só estamos a dizer, por favor, respeitem, tenham causa. Leem, não é só começar a vir aqui fazer lives a falar à toa. Esse sabe porque não sei o que, esse sabe porque não. Não, por favor, vamos respeitar esse mambo. E se vocês querem ser empresário, querem fazer dinheiro, arranjam um trabalho. E outra coisa, ainda sobre essas questões, não, nós da diáspora mandamos muito dinheiro em Angola. Meus irmãos, por favor, é o seguinte: o ativista ativismo é profissão em alguns países, mas em Angola não tem como você ganhar dinheiro com ativismo, a não ser que você é bandido e quer fazer do ativismo uma forma de dinheiro. Chantagear administradores, chantagear não sei lá, quer trabalhar ao serviço do MPLA e se mentir que és ativista. Porque não tem como você ganhar dinheiro com ativismo. Meu irmão, estuda, trabalha, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Não banaliza a nossa luta. Por favor, trabalha, estuda, faz mesmo alguma coisa. Porque aquele que estuda tem a certeza de que poderá ter um futuro melhor. E o estudo até nos conforma em alguma situação. Por isso eu peço-vos, estudem mesmo, estudem, trabalhem, arranja trabalho, faça qualquer coisa. Não vale a pena. Aqui ninguém pode viver do ativismo. Ninguém mesmo, ninguém pode. Tem que encontrar trabalho para não começar a comprometer a luta dos outros. Olha, tem aqui um comentário do mais velho que eu tenho muita admiração, Luiz Araújo. Esse cota está conosco na luta, cota muito forte. Esse cota é um exemplo. Esse cota já lhe prenderam muito nos. Antes de nos nascer, esse mais velho já ia preso. Vejam aqui, Luiz Araújo, lhe procuram no Facebook, lhe procuram no Twitter, ele continua ativo. Para nós começar a beber da experiência desses mais velhos, para nós sermos exemplo. Esses mais velhos não eram assim tipo nós, não discutiam toda hora, não ficavam a se bifar conforme nós andamos a se bifar. Hein? Há um ditado francês que diz assim: eu vou falar em português porque eu não sei falar em francês. Um burro encontra sempre mais um outro burro para aplaudir as suas burrice. Esse ativismo que se tornou populismo aqui, demagogo, todo mundo quer falar. Está falando, não tem substância no discursiva. Você está a ouvir a incoerência, há um vazio de conteúdo naquilo que está a dizer. É só começar a se acusar à toa, não sei lá quem, meus irmãos. Não perdem tempo com isso. Vamos encontrar soluções para mudar o nosso país. Próximo ano, hoje é o último dia do ano, hoje é dia do meu aniversário. Próximo ano, a nossa luta, as nossas causas, ninguém vem atrapalhar. Quem que vem atrapalhar mesmo é porque é verdade que andam a dizer que eles estão a serviço do MPLA. Nós vamos lutar pelo voto da diáspora. Os ativistas que estão na diáspora vão continuar a insistir nessa tecla. A nível interno, nós vamos começar a realizar manifestações a nível municipais como uma forma de contornar, já que eles não querem implementar as autarquias, nós temos que mostrar que os administradores que eles têm nos municípios são incompetentes, razão pela qual vamos nos voltar para os municípios. A questão das autarquias, vamos continuar a falar das autarquias. A questão do desemprego, vamos continuar a falar do desemprego. A questão do fim do elevado custo de vida, temos que continuar a falar disso. A questão do combate à corrupção, do jeito que está, nós temos que continuar a falar disso. Foco, meu irmão, foco. Quem não tem foco é turista, não está a fazer ativismo, está a brincar com as pessoas. E por favor, meus irmãos, não vamos começar a aplaudir o absurdo. Vamos começar a procurar questões. Olha, me fez lembrar uma coisa. CNE, CNE, CNE.
nós temos que pensar também na questão da CNE, reforma do sistema eleitoral. Há muita brincadeira. Vocês estão a ver como é que está a questão do Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional é uma instituição que, por excelência, deveria salvaguardar o Estado democrático de direito. Mas estão a transformar em casa da mãe Guilhermina e em casa do pai Rui Ferreira. Tribunal Constitucional não é para brincadeira. Os serviços de inteligência e de segurança do Estado deveriam prender a senhora Guilhermina Prata, deveriam prender, porque é preciso que alguém salvaguarde o Estado democrático de direito. Nos Estados Unidos, quem brinca com os tribunais, quem brinca com o poder executivo ou legislativo, a CIA intervém. A CIA não está lá para brincadeira. Podem fazer todas as merdas que quiserem fazer, mas se abusar com as instituições que estão para salvaguardar o Estado de Direito, aí eles aparecem. Essa tia aí, e já ameaçou, não, vai mandar meter na cadeia, vai abrir processo, vai para merda essa senhora ali. E nós vamos continuar mesmo a te apontar que no Tribunal Constitucional não é na tua casa. Essas merdas que andas a fazer, vai fazer lá na tua casa com teu marido e com os teus filhos. Tribunal Constitucional tem que ser uma coisa séria. Não é uma coisa de brincadeiras que vão começar a criar partidos, que vão começar a criar. Muito cuidado. Nós temos que defender o Estado democrático e de direito. Essas brincadeiras de estar a pensar que estão num feudalismo, brincam com as instituições, isso tem que acabar. E um general, os serviços de inteligência do Estado têm que fazer alguma coisa. Prendem aquele bando todos de incompetentes que estão no Tribunal Constitucional. Nós não podemos permitir juízes incompetentes, bandidos, antipatriota. Não tem nenhum sentido de Estado. Esses documentos que estão a vazar aí do Tribunal Constitucional nos fazem envergonhar enquanto nação. Nos fazem envergonhar. Essa senhora Guilhermina Prata e o seu amigo Rui Ferreira estão a brincar muito com o povo. Estão a brincar. E essa toda brincadeira só é permitido porque o senhor João Lourenço, outro incompetente, tal como eu incompetente, e o senhor Miala, estão de braços cruzados e pernas traçadas a assistir tudo, porque esse Tribunal Constitucional é um instrumento de manutenção do poder político do MPLA. Essa brincadeira tem que acabar. Alguém tem que fazer alguma coisa por esse Estado. Nós não podemos continuar nessas brincadeiras. Nós temos que defender o Estado, temos que defender a nossa nação. Nós somos patriotas, nós somos soldados na defesa do nosso Estado angolano. Já falei muito para não começar a passar bem. Olha, amanhã vamos ter um debate, vamos continuar na lógica do ativismo, vamos falar sobre boas cenas ligadas ao ativismo. Vamos ter aqui dois ativistas que estão na diáspora. Vamos ter o Kissamá, que está em Portugal, um dos organizadores da manifestação que decorreu no dia 10. Vamos ter também aqui Angolano Zua, que está no Reino Unido. Vamos abrir o ano com live. Então, valeu, Bué, por ter nos acompanhado. Muito obrigado mesmo por terem nos acompanhado. Agora é hora. É hora de outra cena. Timóteo, eu já disse aqui que você é um dos ativistas que mais teve destaque neste ano. O meu amigo Ossi também é muito bom, muito bom, muito bom. A Gisela também vale aqui considerar que são pessoas que estão a se destacar bastante ultimamente. Está a ajudar. O Tozé, que tem nos ajudado bastante aqui na partilha das lives. Angola Acorda, uma das páginas de maior destaque que ajudou muito no processo de divulgação da nossa informação. Resistência sempre, resistência, resistência. É desse jeito que nós vamos melhorar. Não sei se a mensagem passou. Angola Acorda é uma das páginas que tem ajudado muito no processo de passagem das nossas informações. Um idiota trova os outros, um idiota por aplaudir. Olha, o ditado é mesmo esse. Ah, ah, um burro encontra sempre um outro burro para aplaudir as suas burrices. É preciso estar muito atento para nós não começar a aplaudir as burrices dos outros, já? Porque todos nós podemos estudar, todos nós podemos ler, é muito importante. É ler que nós vamos conseguir discernir as coisas, ou seja, distinguir as coisas e diferenciar. Para nós não estar. Se você não ler, você vai começar a idolatrar pessoas burras, pessoas que não sabem nada.
Qualquer gajo que te apareça aí, você vai defender com unhas e dentes. E depois, a qualquer momento, vai te decepcionar. Por isso, eu vos peço, leem. Leem, 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 leem. Pesquisem, pesquisem, pesquisem. Porque é desse jeito que nós vamos mudar Angola. Amanhã eu conto com vocês e dentro de de algumas horas aqui, né, onde eu estou é muito cedo. Neste momento eu vou escrever um artigo para ir numa revista aí. Já fiz uma parte, vou concluir e depois vou bazar na minha festa. E então, muito obrigado, feliz ano novo. Cheguem todos bem no ano novo, já? Cheguem todos bem. Guardem toda essa garra porque 2021 vai ser um ano de muita pressão. 2021, João Lourenço vai gostar, até se calhar não vai sair em 2022, vai sair mesmo já em 2021. Basta crer, vocês vão ver que isso é possível. Resistência sempre, 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 até amanhã, 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 amanhã. Amanhã contem comigo novamente, 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 novamente comigo. Estarei aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Amanhã eu estarei aqui com vocês novamente. Valeu, bui! Resistência! As manifestações vão aumentar mesmo. Ah,